Bom dia, hoje 12 de maio, iniciando aí mais um dia de operações. Primeiro fazendo aí um resumo aí, um fechamento do final do dia de ontem, né? Ontem nós fizemos uma última operação aqui de venda nesse rompimento. Acabamos que saímos um pouco antecipado aí, né? Até por conta do horário mesmo ali, não ia ter condição de ficar mais acompanhando, então acabei saindo aqui nessa operação, mas observei aí que mais ou menos uns 20 minutos, 30 depois, o mercado teria ido no meu alvo e estava aqui um pouco abaixo desses dois alvos traçados aqui, né? Aqui eram duas bandeiras, né, que quando se formaram, essa primeira bandeirinha aqui que eu tinha traçado, e depois acho que ela expandiu aqui nessa, seria esse segundo alvo. E o meu alvo era alguma coisa relacionada se não me engano, ao projetado dessa lateralidade que foi rompida. Enfim, estava um pouquinho abaixo aqui, teria dado nessa região. Mas acabei saindo aí um pouco antecipado. Acabei perdendo aí, deixando de... Não perdendo, né, mas deixando de trazer aí para mais um R aí. Um pouquinho mais de um R. Mas esse foi o fechamento, o mercado seguiu aí, foi atingir os projetados, que é característica de rompimento, né? Teve uma correção já após acima da média móvel, então quebrando aqui algumas linhas de tendência e fechando aqui mais ou menos essa região. Uma pequena correção, né, diante de toda essa queda, foi um dia de tendência de baixa. O mercado deu uma lateralizada no final do dia, né, normal, e hoje na abertura temos aí o mercado com um gap de baixa, um bom gap, né, de baixa, com uma boa continuidade, rompendo abaixo da mínima do dia de ontem. Então, se a gente for analisar isso, traçar algumas premissas para esse momento, então aqui seria um cenário de um canal amplo, né? Então o mercado teve um rompimento, teve um canal estreito, né? Um canal com correções rasas, e agora, a partir dessa correção, né, já foi uma correção um pouco mais aprofundada, né? Até toda essa lateralidade aqui no tempo, né, não no preço, né, ele não fez um movimento de como esse, né, de voltar muito no preço, né, seria uma correção mais profunda, porém a correção ela também muitas vezes se dá no tempo, né, então tivemos aí a período da tarde toda de ontem, né, o mercado então trabalhando meio que de lado, e por conta disso, por conta dessa lateralidade aqui, dessa correção no tempo, a gente pode entender o mercado nesse momento numa fase de canal mais fraco, né? Então, um rompimento e agora um canal mais amplo, né? Então, se a gente observar isso aqui, seria mais ou menos uma coisa nesse sentido. E aí a gente teria aqui um canal, uma lateralidade que foi rompida, né? Então, rompimento, uma lateralidade, um outro rompimento que vai testar, né, o fundo dessa lateralidade rompida, e isso aqui é um padrão conhecido como um padrão de lateralidades em tendências, né? Então o mercado faz um rompimento, tem uma lateralidade, tem um outro rompimento que não é tão forte, né? Então a gente pode observar esse rompimento, ele não é tão forte, então barra de baixa com continuidade ruim, né? A gente tem um outro rompimento testando a mínima, também continuidade ruim. Então a gente percebe que esse rompimento de hoje é diferente, né, até mesmo desse rompimento de ontem, né? Então aqui, ó, o mercado, aqui ele tem barras consecutivas de baixa, aqui ele vai deixando gaps abertos, aqui há uma pressão predominantemente vendedora, o mercado always in short, então é bem diferente, né? A gente pegar essa fase aqui, né, digamos assim, esse momento aqui do mercado, não foi muito bom não, mas seria isso, é diferente, é bem diferente disso que a gente está vendo agora, né? Então esse rompimento aqui do gap, mais essa continuidade, ele tem uma outra característica em relação a esse rompimento anterior. Bom, então isso é um padrão, isso é uma característica de um padrão conhecido como padrão de lateralidade em tendência. O mercado está em tendência, mas é uma tendência um pouco mais fraca, né? Uma tendência um pouco mais sem tanto deslocamento, sem tanta pressão, né? E o Albrooks fala justamente desse padrão, que ele na verdade é uma derivação de um canal amplo, né? Então é um canal, não deixa de ser um canal,
A gente poderia traçar alguma coisa aqui assim, por exemplo, não sei, né, talvez, ou pegando aqui, aqui, uma coisa assim. Então é um canal amplo, um canal que já temos correções aí mais aprofundadas, né? Então a gente vai operar nesse momento, né, a premissa nossa é operar isso aqui como um canal amplo. Como que a gente opera canal amplo? A gente pode buscar vender, né, no caso com o canal amplo de baixa. Pode pegar aqui a última perna, que seria essa perna do gap. Então a gente pode buscar vendas aqui na região de 50%, vender aqui, o stop aqui em cima, buscando um alvo aqui nas novas mínimas, né? Entendendo que o mercado vai continuar fazendo máximas e mínimas descendentes, né? Mais baixas. Então, vender aqui com o stop aqui em cima, buscando 1 para 1, seriam operações de risco-retorno 1 para 1, né? Porém com uma probabilidade favorável, porque estamos a favor da tendência. Então, conseguiríamos aí atender, né, a equação do trader estruturando operações dessa forma. Eu vou apagar aqui já tem traçado aqui a linha de canal, né? Eu vou deixar isso aqui mais ou menos apagado. Vamos ver como é que o mercado vai deixar traçado aqui, né? Essa aqui foi uma máxima majoritária, né? Então a partir daqui o mercado fez um rompimento que teve uma nova mínima. Então essa é a definição de máxima majoritária. E a partir daqui, né, ele fez também uma nova máxima majoritária. Então ele teve outro rompimento para uma nova mínima. Então vou deixar traçado esses dois pontos, né, nesse momento, e não vou espelhar o outro lado aqui agora. Mas se o mercado começar a buscar fazer preços mais baixos, aí a gente tenta traçar ali uma paralela, que seria uma espécie de um alvo também, né? Bom, então nesse momento seria isso, a premissa para esse momento, né? Eu não consigo enxergar alguma coisa mais voltada para os compradores, claro, né? Os compradores podem ter isso aqui como um clímax seguido de um TBTL, e essa correção pode ser mais lateral ascendente, né? Também não invalidaria a nossa premissa aí de canal amplo de baixa. Poderia ser uma correção, ficaria aqui, como falamos da lateralidade, né? Corrigir, até que em algum momento ele tenha uma boa probabilidade de fazer um outro rompimento para baixo e começar a trabalhar abaixo dessa lateralidade formada no início aqui do dia. Já dei uma olhada aqui no calendário de notícias, não temos mais, tivemos, né, na verdade, às 9 horas na abertura, alguns dados, né, de PCA, alguns dados também nos Estados Unidos, e eram dados aí que podia ter alguma relevância, mas foram aí às 9h30, então agora 9h45 já a partir, não temos mais nenhuma notícia aí prevista para esse período da manhã. Então, quanto a isso, estamos aí, já observamos também esse fator aí que poderia trazer alguma maior volatilidade. Então, nesse momento, nós vamos aguardando aí, né, o mercado ter realmente uma correção, né, um pouco mais profunda. Então, como comentamos aqui, ó, observa que novas mínimas, aqui é a região de realização, né? Então quem está esperando isso é mesmo como uma lateralidade, né? Então está vendendo aqui, saindo no outro lado, ou saindo scalp, mas quem está operando isso com a tendência, né? Então o canal amplo, aqui são as regiões de realização de lucro. Eu deixei aqui marcado esse ponto aqui, que seria 50% dessa perna do gap. A minha intenção era buscar vendas nessa região, então espero que o mercado venha, né, testar preços mais altos, para poder, nesse momento, a minha ideia é buscar fazer vendas aqui. Acho que é a melhor forma de buscar estruturar as operações aí nesse momento. O detalhe aqui dessa correção, né, então essa correção é uma correção em TBTL, uma correção em duas pernas. Então a gente tem aqui uma perna e uma segunda perna, né? Isso é um sinal até mesmo, é um sinal bom, né, para nós que estamos querendo operar na venda. Por quê? Porque quando a correção ela tem uma outra correção, né, digamos assim,
antes da média móvel, né, antes de romper a média móvel, isso é um sinal de fraqueza, no caso aqui para os compradores, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse trecho aqui, nessa correção, então os compradores eles conseguiram corrigir. Não é um melhor exemplo, não. Vamos ver se a gente tem um exemplo melhor aqui, onde a gente tem uma correção, por exemplo, aqui, ó. Aqui os vendedores estavam dominando e os compradores corrigiram, vieram fazer essa correção com duas fortes barras e já rompeu a média móvel. E antes dessa correção, né, você não teve, por exemplo, barrinhas de baixa aqui, né, você não teve uma outra correção, uma outra retomada, uma outra tentativa de retomada pelos vendedores, né? Se isso tivesse acontecido, essa correção aqui, ela seria mais fraca, né? No caso, essa aqui, então, ela foi mais forte do que essa correção de agora, né? Então, vejam, o mercado nem consegue romper a média móvel. Mas antes dele tentar romper, olha, você tem barra de baixa, você tem uma perninha de baixa, tem uma outra perna de baixa aqui agora. Então, se o mercado vier efetivamente a romper e a testar preços mais altos, isso aqui é mais fraco, né? Há uma fraqueza maior para os compradores do que correções como essa aqui, né? Então, vamos ver se para trás a gente tem algum outro exemplo, né? Então, aqui, por exemplo, no lado dos compradores, né? A gente pode observar aqui, ó, essa correção. O mercado corrigiu até romper a média móvel. Então, veja, havia uma forte puxada pelos compradores. O mercado corrige, rompendo a média móvel, sem que antes haja uma outra puxada dos compradores, né? Então, isso aqui é um pouco mais forte, né? Então, são sutilezas, né? São detalhes que a gente vai somando aí, vai acrescentando na nossa leitura, e isso aí vai nos aumentando ou diminuindo as nossas probabilidades diante do cenário que a gente está traçando, né? Bom, acabei fazendo uma operação aqui ruim, bem ruim, pensando até em canal amplo, né, de lateralidade aqui, essa lateralidade, o mercado estava falhando bastante, e eu apostei aqui numa compra com ordem limitada, buscando uma falha, né? Mas acabou que o mercado rompeu realmente e o stop acabou que não foi um stop tão razoável, né? O ideal era ter um stop mais... Para esse tipo de operação, um stop mais amplo. Na verdade, foi uma operação bem ruim, né? O ideal seria tentar vender alto, como eu estava esperando. Acabei, por algum motivo de ansiedade, fazendo aí uma operação ruim e perdendo um R aí nessa operação. Então, o mercado rompendo aí essa mínima, né? Então, o mercado rompendo esse TR, e aí o primeiro alvo seria vir buscar o projetado dele aqui abaixo, né? Aqui nessa região aqui de baixo. Então, é realmente uma operação bem ruim. Bom, vou guardar aí para ver se a gente tem um pouco mais de... Não vou nem dizer clareza, né? Porque eu acho que estava bem claro aí o que estava acontecendo, o padrão. Foi uma operação, tentei arriscar aqui, minha intenção era que falhasse e o mercado viesse para dentro dessa lateralidade e viesse talvez buscar aqui essa região, né, da máxima do dia aqui, de 50%, e aí eu teria uma operação 2 para 1, né, aqui contra a tendência, né, uma baixa probabilidade, mas uma operação 2 para 1, ou até um pouquinho mais aqui, se ele viesse está aqui acima dessa, o que seria a região de vendas, né? Seria 50% da perna de baixo. Bom, então no stop aí, vamos aguardar agora, ver se a gente tem outras oportunidades. Bom, então o mercado deu uma falhada aqui, mas ainda continua trabalhando dentro dessa região. Então isso que aconteceu nessa barrinha aqui, nessa 17, né, era o que eu estava esperando que acontecesse aqui, né? Uma falha com uma forte barra aqui tentando de repente vir buscar preços mais altos e ela veio na barra seguinte, né? Então uma coisa que eu percebi, lógico, o stop ele não estava muito correto, pelo menos para esse tipo de operação, né? Então um stop aqui pelo menos mais abaixo, projetado ali talvez, então teria tido condição pelo menos de sair aqui no break-even, né? E eu acredito que ela vai sim fazer algum tipo de movimento, buscar, né? Alguns testes aqui desse meio, né? A gente está numa lateralidade, lembrando, né, que falando em lateralidade em tendência, então segue aí as características, o mercado
ele rompe, né? Então tem um rompimento, mas a gente percebe que esse rompimento não é forte, é o suficiente para o mercado seguir por muitas barras. Então o mercado já veio, testou o ponto de rompimento na barra seguinte, uma forte barra de alta, e isso pode trazer aqui algum tipo de correção maior, né? Então se o stop tivesse sido um pouco mais adequado, já estaria aí na operação, estaria no break-even aí no preço, estaria no jogo, né? Mas, enfim, passou, um erro, uma operação mal estruturada, e vamos guardar aí que tem, quais são as próximas aí. Bom, então segue aí, o mercado teve tá tendo essa puxada, né? Então, como falei aí que era mais ou menos o que eu estava buscando na minha operação, mas o timing aí e o dimensionamento não foi tão mais correto, né? Bom, vamos ver aí como é que o mercado se comporta. Gostaria de ver ele trabalhar acima da máxima do dia, e a partir daí eu tentaria vender aqui, pensando naquela hipótese inicial de um canal amplo de baixa. Não vou buscar comprar aqui, eu estaria comprando alto nessa lateralidade, né? E também não vou vender aqui ainda, e creio que ele ainda corrija um pouco mais. Bom, acabei fazendo fiz uma venda aqui, outra operação ruim, acabei conseguindo sair aí no break-even, né, praticamente. Entrei, a ideia era vender aqui em cima, não consegui, ele voltou com força e eu acabei, pela ansiedade entrando meio que entrei a mercado, e mesmo reduzindo a mão, na verdade reduzi a mão, não consegui posicionar, dimensionar, né, melhor dizendo, a mão aqui de uma forma correta, né, para ter um stop amplo, o stop ficou curto aqui, e então logo percebi que estava fazendo besteira e consegui sair no zero, né. Assumi uma pequena perda, mas consegui, o mercado voltou rapidamente, então eu já zerei. E vou sair um pouco da frente da tela agora, porque realmente foram duas operações, duas entradas, né? A leitura até estava correta, mas as duas entradas muito ruins. Então vou dar aí pelo menos 15 minutos sem olhar, né? Acho que é um exercício bom, deixa o mercado rolar aí um pouco, ou até parar, né? O dia já está num horário razoável, né? 10h50. Então a princípio eu vou somente sair um pouco da tela, vou deixar o mercado andar um pouco para ver se volta um pouco mais de clareza, e também essa ansiedade, né? Foram duas operações ruins, entradas ruins, dimensionamento ruim da posição, então acho que o melhor é uma guardada aí. Bom, então retornando aí, o mercado falhou aqui realmente, né, nessa máxima do dia, voltou aqui como tracei aqui nesse canal, não está muito simétrico não, mas está traçado aqui, e o dia é uma lateralidade, né? Então segue aquele padrão que falamos aí de lateralidade de tendência, duas fortes barras de baixa agora, com continuidade. Eu tentei aqui fazer dei uma olhada aqui uma venda aqui nessa região, mas para completar, deu um problema que quando eu retornei coloquei a senha não estava dando certo aqui por algum motivo, o mouse, o teclado acabou a bateria, enfim, aí são os dias que acontece tudo, né? Aí quando eu fui tentar entrar, o mercado já tinha dado esse rompimento aqui nessa barra. Enfim, então estamos aí nessa possibilidade desse canal. Creio que o mercado vai fazer aí preços mais baixos, né? Pelo menos de testar a mínima do dia. Lembrando que canais amplos a gente opera assim, né? A gente opera vendendo na região de 50%, realizando lucro ou saindo da posição em novas mínimas, né? Então, dessa forma que a gente vai operando aí canais amplos. Bom, hoje realmente não está fácil. Fiz mais uma venda, né? Aqui estava vendendo baixo, né? Claro, mas depois dessas duas barras fortes de tendência, imaginei que houvesse algum tipo de continuidade, né? Então o mercado estava aqui, estava na sua mínima aqui, né? Eu vendi, e aí ele já falhou logo em seguida. Eu decidi aguardar, né? Acreditando que realmente teria algum tipo de continuidade esse movimento aqui. E aconteceu, ele fez uma nova mínima. O meu alvo ele estava aqui abaixo, eu fui para um scalp
acreditando que ele pudesse ir mais ou menos essa mesma distância que ele foi no ponto de rompimento anterior, né? Se a gente for observar canais amplos, muitas vezes é isso que vai acontecer, né? Então o mercado ele teve aqui uma mínima, ele rompeu essa mínima e aqui ele andou, né, 600 pontos, ó, 615 pontos. Então se a gente observar aqui, ó, aqui 615 pontos. E é comum, né, que isso se repita, né? Então eu esperava que ele fosse andar abaixo aqui mais ou menos desse ponto de rompimento em 600 pontos, né, que seria mais ou menos próximo da linha de canal aqui, essa linha traçada. Não aconteceu, começou a falhar. Depois que ele atingiu a nova mínima, né, eu já fiquei mais esperto e já trouxe o meu preço, né, a minha ordem para aqui praticamente no break-even. Assim que ele fechou essa barra aqui, já estava praticamente no meu preço, eu zerei na mão. Então com um pequeno lucro aqui, na verdade 50 pontos aqui além do meu preço, né? Então break-even aí nessa operação. Veja, a leitura de certa forma ela não está ruim. Eu acho que eu entendi já o padrão do dia, o ciclo, né, que nós estamos. Mas as operações, essas sim estão ruins, né? Entradas ruins, vendendo baixo no canal amplo é vender baixo numa lateralidade, é vender baixo, né? Aqui comprei, na verdade não vendi, comprei, mas comprei com ordem limitada com stop curto, então operei mal. Aqui vendi abaixo de barra, sendo que o melhor seria vender acima de barra, mas o problema aqui não foi nem isso, foi mais a mão, né? A mão estava muito alta para um stop muito curto, né? Então o mercado poderia muito bem fazer mais uma barra de alta aqui, falhar aqui em cima, me estopando e voltar. Então o problema aqui foi a mão. Enfim, então o problema aí está na estrutura das operações. Isso é algo que eu já de alguma forma levantei também, né, detectei, e que esses padrões, esse tipo de mercado é um mercado que normalmente eu tenho dificuldade. Isso já está catalogado, né? Eu acho que eu preciso estudar mais até esses dias, né? Porque são dias que eu tenho um pouco mais de dificuldade de estruturar bem as operações, né? Então, o mercado em canais amplos, para mim, sempre geralmente é uma dificuldade. Então, observar, eu não sou obrigado, né? Isso aí é uma questão de melhora psicológica e comportamental, né? Não psicológica, né? Comportamental. Entender que nesses dias o melhor é ou não operar, né? Ou então aguardar algum tipo de clareza, né? Ter uma clareza melhor nas estruturas das operações, né? Então, muitas vezes a gente não aguarda essa clareza, e por conta disso a gente acaba tendo perdas, né? Em dias que acabam meio que zerando, né? Ou compensando ali os bons dias, né? E aí você acaba tendo esses dias acabam compensando ali os dias bons, né? Então acho que ter essa clareza e não só a clareza, mas também essa disciplina, né, de executar isso. Então nesses dias que a gente percebe que a gente está encaixando boas operações, o melhor é resguardar um pouco mais, talvez entrar só em operações com metade do risco, né, em vez de entrar com risco total na operação, entrar com metade, tentar trabalhar melhor isso, né? Então, esse é um ponto aí que já foi observado, já levantei, porém não consegui ainda superar, no sentido de executar, né? Não é nem superar, seria na execução. A execução ainda deixa muito a desejar nesses dias de canais amplos, com essas correções e tal. Bom, então é isso. Bom, o mercado então falhou aí a retomada, a correção dos compradores, né? Efetivamente fazendo uma nova mínima. E interessante, né? Que o mercado deixa essa barra aqui. Eu tenho exercitado isso, né? Colocado nos meus estudos, nas minhas anotações, nos meus levantamentos. Sempre que o mercado anda aí próximo, anda um scalp, né?
ou bem próximo disso, eu tenho buscado trazer o meu stop para o break-even, né? Então, tenho visto que, em geral, isso tem que levantar melhor as estatísticas, né? Mas, em geral, pelo menos eu que tenho observado é que tem valido a pena fazer esse tipo de movimento. Então, não teria dado meu alvo ainda, meu alvo estava ainda um pouco abaixo dessa linha rosa, né? Mas ok, né? Então aqui o mercado fazendo aqui mais uma nova falha, né? Quem sabe aqui a gente pode operar isso, não sei se vale a pena operar isso como canal, né? Uma falha de mínimas aqui, mas é uma possibilidade, né? Então, de repente, uma compra buscando o mercado ir lá para o outro lado do canal, né? Bom, acabei relutei aqui um pouco, né? Pensei em comprar essa H2, né? Então seria uma H2 no fundo, no canal amplo. Estava esperando ainda algum tipo de movimento mais baixo aqui, né? Aqui também é uma wedge, né? Mas então por isso eu não comprei, achei que a barra de sinal não foi uma barra muito boa. Veio uma saída de barra na sequência, né? Poderia ter entrado nela, mas quis ter um pouco mais fui um pouco mais comedido, né? Como fiz já 3 operações ali ruins no dia, então queria guardar um pouco e não entrei aí nessa compra. E aqui a compra, um dos alvos dela seria 50%, né? Ou outro lado do canal, ou 50% aí da perna de baixa, né? Então, o mercado fez essa perna de baixa, 50% aqui é a região mais ou menos onde os compradores estariam realizando seus lucros e os vendedores entrando, vendendo um stop aqui e alvo nas suas mínimas, né? Bom, acabei saindo aqui da última venda, né? Então o mercado fez aqui essa forte puxada, falhou aqui na mínima, teve mais uma correção, deixou aqui um topo duplo, né, aqui na média móvel, uma boa barra de sinal. Entrei aqui nessa venda, o mercado novamente aí fez uma nova mínima, né, fez uma nova mínima, fui aí no meu scalp, já novamente eu não saí no scalp, né, eu estava buscando novamente nesse alvo aqui para baixo, pensando no mercado vir testar preços mais baixos aqui, próximos dessa linha de canal. Não saí e o mercado começou a voltar a falhar e eu decidi sair aqui com 200 pontos, pelo menos minimiza aí o meu dia, né? Eu acho que por hoje aí, pelo horário também, acho que eu vou dar uma parada, né? Foram então aí 4 operações, né? Aqui a primeira muito ruim, essa compra, ordem limitada, depois essa venda também ruim, com uma mão alta, stop curto, e depois aqui uma venda que eu também saí no break-even, e aqui outra venda, e aí saindo com 200 pontos. Não, o ideal sempre em canais amplos é você não fazer uma parcial, né? Eu não tô fazendo parcial, então o ideal era ter saído aqui nessa nova mínima, né? Então, o mercado veio aqui nessa nova mínima, o ideal era ter feito um para um mesmo, e aí eu tentei arriscar, esperando que ele pudesse romper e buscar um pouco preços mais baixos aqui. Não foi dessa vez, né? Então acho que vou parar o dia aí, estou parando com uma pequena perda, né? Então dá um pouco menos de meio R aí de perda, mas diante dos erros, né? Então diante das falhas nas operações, né? Na estrutura daquilo que eu comentei, acho que o resultado o saldo, né? Ele é até positivo, né? Então tinha aí tudo para ser um dia bem ruim financeiramente, mas acaba sendo aí um dia apenas uma leve perda que não tem nenhum tipo, não vai trazer nenhum impacto aí. Bom, então é isso, dia de canal amplo, correções profundas, mercado falhando abaixo de mínimas, falhando acima de máximas, mas numa tendência fraca. Interessante que desde o início a gente já tinha feito essa leitura, não consegui fazer a venda aqui, a venda era nesse preço, ó, foi praticamente no tick ali. A ideia era vender aqui com uma ordem stop, um setup aqui e buscar uma nova mínima. O mercado, de certa forma, foi correto, né, nessa leitura, mas as operações aí não foram legais. Bom, é isso. Então fica aí mais um dia de operações e vamos em frente. Valeu?
Até mais, um abraço.